Agora sim a gente vai compor o próximo painel, o segundo painel do dia, que está falando sobre sustentabilidade. Eu queria convidar novamente para retornar ao palco para esse painel, Anderson Galvão, curador do GETAP. Venha, Anderson, palmas para o Anderson. Eu sou entusiasta, eu quero palmas para todo mundo tem que se sentir bastante acolhido aqui. Obrigada, Anderson. Augusto Silva, volta para cá, por gentileza, palmas para Augusto. Antônio Zen, CEO da Biotrop, por gentileza, ilustre presença do Zen aqui hoje. Obrigada, Zen. Guilherme Medeiros, Crop Manager da ICL, por gentileza, compõe a mesa, seja bem-vindo. E para terminar de compor o nosso painel, Antônio Soares, gerente de biológicos da FMC, palmas. É um painel com vários painelistas com um azinho no nome, todo mundo Antônio, Anderson, tudo bem? Por favor, fique à vontade. Esperar os nossos painelistas se assentarem para a gente começar esse painel. A gente vai fazer um pouquinho diferente a dinâmica desse painel. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma rodadinha de perguntas agora. Quem tiver interesse em fazer pergunta, procura uma das nossas produtoras que estão do ladinho. Levanta a mão, meninas, para o pessoal saber onde vocês estão com o microfone. Chama elas, toma o microfone e faz a pergunta que a gente está à disposição de vocês. A gente quer que vocês participem também desse painel. Anderson, vamos à introdução desse segundo painel, importantíssimo. Como o mundo tem falado de sustentabilidade e como a agricultura está correndo atrás dessa adequação internacional de normas como o ESG também, né, que serve para outras searas, mas muito importante para o agronegócio. Esse ponto, Sueli, até fazendo a conexão com a primeira conversa de hoje sobre mercado, sobre geopolítica, sobre comunicação. Sustentabilidade é uma palavra usada, na minha opinião, de forma muito distorcida e deturpada. Se tem alguém no mundo agrícola que é sustentável, é o produtor rural, em especial a forma como se toca a agricultura aqui no Brasil. E essa sustentabilidade, de novo, no tripé do meio ambiente, no tripé da tecnologia agronômica, no tripé do retorno de sustentabilidade econômica. É resultado de anos, décadas de pesquisa. E também, como eu disse um pouco mais cedo, né, a atividade agrícola é uma atividade de extrema complexidade. O conhecimento, eu digo, quando eu me formei em agronomia no século passado, em 95, a gente tinha uma total desconhecimento da microbiota, dos micro-organismos e tudo mais. Pelo contrário, a gente tinha uma educação de que micro-organismo foi feito para ser destruído. E quando a gente vê essa evolução que aconteceu aí nos últimos 10 anos, em especial, mostra o quanto de fronteira de conhecimento e tecnologia a gente tem para entender as interações, como o Augusto também colocou, não tira insumo A ou tira insumo B. Na verdade, você tem uma série de combinações aqui que o resultado, o conjunto, com as suas sinergias e tudo mais, permitem que a agricultura brasileira tenha dado saltos contínuos e crescentes de crescimento de produtividade e eficiência. E isso só é possível com pesquisa, tecnologia, extensão rural, teste nas próprias propriedades, Brasil afora, e dedicação. Então, acho que, abrindo aqui a discussão, todo mundo aqui, acho que tem contribuições muito valiosas a dar, é pensar o seguinte: a agricultura é complexo, é desafiador, e só com pesquisa e tecnologia que a gente embarca, por exemplo, toda uma avenida de conhecimento na nutrição, da fisiologia, dos biológicos interagindo com o mundo das plantas. Acho que grandes oportunidades aí pela frente. Antônio, eu queria partir para você, eu queria te fazer uma pergunta de seu xará. Depois eu estendo para você também, Zen, por gentileza. Eu vou chamar o Antônio da Biotrop Zen, né, para a gente fazer aí, porque tem muito Antônio, Anderson, tá confuso Augusto aqui. Agora sim, como o Brasil, na sua opinião, Antônio, se tornou o maior produtor e consumidor de produtos de biocontrole? Olha, eu acho que... Primeiro, eu parabenizar a palestra do Augusto, que acho que foi muito enriquecedora para abrir o debate aqui, e parabenizar o Anderson aqui na pessoa dele pela oportunidade de a gente estar aqui.
E estou muito feliz de estar aqui, de poder estar trocando pensamentos, ideias, um debate com pessoas tão preparadas, inclusive os produtores que estão aqui para receber um prêmio depois do almoço, com certeza são aqueles mais tecnificados que a gente tem no Brasil. Eu acho que o Brasil é um case de sucesso nessa área de uso de bioinsumo. A gente tem um mercado hoje que mais cresce no mundo, a gente passou a ser o primeiro mercado globalmente, e eu acho que o case do Brasil nessa área é também fazer uma adaptação dessa tecnologia de bioinsumo para uso em cultivos extensivos. Eu acho que a Europa e os Estados Unidos são dois grandes e importantes mercados, mas que lá tem uma característica muito do produtor usar mais para cultivos de alto valor agregado, e o Brasil tropicalizou o bioinsumo para uso nessas culturas extensivas. Então, a gente tem um protagonismo nessa área. Existe muito investimento sendo feito. Quando a gente olha o investimento que as startups receberam em 2022, houve uma ligeira redução. A gente sabe disso, que a elevação dos juros dos Estados Unidos afetou o funding de startup, mas a hora que a gente olha para as startups do agro globalmente, essa redução foi muito pequena, mas naquele segmento que a gente chama das empresas de biotecnologia, esse investimento se manteve. Por quê? Porque o investidor está vendo isso, e tem muitas pessoas pensando nisso, muito dinheiro sendo investido. Então, a gente não tem dúvida que isso é um mercado que vai continuar crescendo. Esse é um mercado que vai passar por muitas mudanças. A gente não vê que vai ser um mercado de bacilos, tricoderma. Existem N novas tecnologias vindo por aí. A gente está olhando para todas elas. E, pegando um gancho do que o Anderson falou, eu também sou dessa época do que ele falou de microbiologia, o conhecimento que a gente tinha e o que a gente tem hoje. Eu não consigo compreender como que por tanto tempo a gente pode fazer agricultura sem entender esse tripé biológico. Como é que a gente pode tentar explicar um mapa de produtividade olhando para a característica física e química do solo, se a gente não olhar para a biologia? Nós temos aqui dentro da Unicamp um trabalho feito no Brasil, onde quando você tira esse microbioma do solo, a planta o sistema deixa de ser resiliente, ele não consegue lidar com os estresses abióticos, porque essa comunicação, a planta lida com os estresses abióticos, recrutando esse microbioma do solo. Ele tem um papel fundamental. Então, é difícil a gente explicar alguma coisa em agricultura hoje, sem a gente entender esse tripé, e graças a Deus a tecnologia está nos proporcionando isso, porque ela está ficando, essas técnicas biomoleculares mais baratas, mais acessíveis, então a gente vai ver uma aplicação disso no futuro imensa, e eu vejo a agricultura passar por uma transformação muito significativa nos próximos anos, e o Brasil, com certeza, vai ser protagonista disso, eu tenho certeza. É interessante que você falou no tripé, né? Essa complementaridade que os biológicos trazem à agricultura é muito interessante. Se falava muito no início, né, de ela ser excludente, né? É o que não acontece, é o que não se percebe hoje, né? E o Zen tem uma visão bem otimista em relação aos biológicos, porque a gente já conversou em outra ocasião, né, Zen, que você tem aí uma previsão de mais de 20% de crescimento do setor ao ano. Você acha que é ainda mais que 20%, né? Você é um entusiasta do setor, né, Zen? Não, sem dúvida, eu abracei isso um pouco mais tarde na minha vida, mas com muito entusiasmo. Eu agradeço o Anderson a oportunidade, o Augusto foi bastante inspirador. Eu tenho um outro diretor novo nosso aqui, Pedro Augusto. Eu vou acabar criando uma nova marca Bio Augusto, que vai ficar muito boa. Mas o Brasil cresce, lidera, o Antônio já tocou nesse tema. O mundo todo está crescendo 12%, 13% com o uso de biológicos e insumos relacionados a biológicos, muito em orgânico, em frutas e hortaliças, mas o Brasil, o último dado de mercado, e as empresas de pesquisa de mercado não capturam tudo que está ocorrendo, está falando em 55% de crescimento. E o Brasil claramente vai ser já é o grande líder nessa área. O nosso mercado já é 1,2 bilhões de dólares, incluindo bioinsumo, bioestimulantes e também a parte de proteção de cultivo. Nós vamos num acelerado. Em 2030, esse mercado será de 5 a 6 bilhões de dólares aqui no Brasil. Eu posso estar errando por subestimar, não por superestimar. Muita tecnologia nova está vindo para realmente ter uma performance similar ou químico, ou superior ao químico, tanto no quesito nutrição, como no quesito bioestimulação e controle de pragas e doença. Então, esse mercado está disparando. O Brasil tem a obrigação moral e social e cívica
de sermos os líderes mundiais, invertermos essa corrente. Ao invés de receber tecnologia, nós vamos mandar essa tecnologia para o mundo todo. Dentro da nossa empresa, já estamos num processo acelerado de internacionalizar a empresa. O insumo brasileiro criado aqui, o nosso bioma oferece um recurso interminável de conseguirmos novas tecnologias. Vocês estão vendo só a primeira geração de produtos, vem a segunda, vem a terceira, e vai ser uma transformação brutal. Eu sou o mais velho aqui nessa sala e espero que Deus me dê saúde e longevidade para ver essa transformação extraordinária que vai ocorrer no mercado brasileiro. E vocês, como agrônomos ou como pessoas que estão no setor, vocês precisam acompanhar biológico, vocês precisam entrar nessa área, vocês precisam se educar, aprender e tudo. Eu estou aprendendo todos os dias e estou 100% dedicado a isso. Nós não podemos ter mais agrônomos que sejam bio-ignorantes, tá bom? Obrigada, Zen. Agora, Augusto, queria te perguntar um pouquinho sobre o grau de conhecimento do produtor rural em relação aos biológicos hoje no Brasil. Você me falava do trabalho que o Instituto faz, de, além de ter um engajamento com o poder público, com as empresas, de levar informação, né, a estender essa informação para o produtor rural. O produtor rural hoje sabe das potencialidades dos biológicos? Muito legal, Sueli, a pergunta. Eu acredito que já avançou muito nos últimos anos. A distribuição tem feito um grande trabalho, então as revendas, as cooperativas, Embrapa, as instituições de ensino, as empresas também têm levado muita tecnologia. Ainda existe, sim, muito espaço para avançar, tanto na utilização desses bioinsumos da melhor forma, qual momento aplicar, qual bioinsumo que vai ser o melhor para essa ou aquela determinada situação, como implementar na prática esses conhecimentos de agricultura sustentável. Muitas vezes o produtor rural tem a visão de que sustentabilidade não vai trazer rentabilidade para ele. Então, esse conhecimento de aplicar na hora correta, de levar para ele o entendimento de que, sim, ele vai ganhar mais dinheiro, tanto no curto prazo, mas principalmente no médio e longo prazo, e como ele vai fazer isso, é o desafio que nós temos, é o propósito do IBA, e nós estamos junto com as empresas que estão interessadas em fomentar também esse tipo de conhecimento, com as instituições de ensino. Avançamos muito e temos muito ainda a avançar. Perfeito. Guilherme, agora eu queria que você comentasse um pouquinho dessa introdução sobre o papel dos biológicos e como as empresas têm se aproximado do produtor para vender todas essas facilidades e rentabilidade do complemento do uso dos biológicos. Bom dia, Suelen, obrigado pela pergunta. Bom dia, Anderson, demais colegas, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra estar aqui com vocês. Foi uma excelente pergunta, né? Eu acho que o biológico, ele vem para ficar, para compor o manejo integrado. É uma ferramenta essencial, pensando na sustentabilidade do agro, e cabe a nós agora levar para o campo a mensagem de como utilizar essas ferramentas, né, da maneira mais adequada, para entregar alta performance agronômica e, acima de tudo, garantir a sustentabilidade do agro brasileiro no longo prazo. A gente tem um cenário produtivo extremamente desafiador, comparado, por exemplo, ao cenário dos Estados Unidos, né? Aqui a gente vive uma pressão de pragas, de doenças completamente diferente. Então, nós precisamos continuar avançando em pesquisas, em desenvolvimento de mercado e levar melhor informação para o nosso agricultor lá na ponta. Perfeito. Vamos fazer uma pesquisinha rápida aqui. Quem é produtor rural que está aqui no GETAP? Levanta a mão. Certo. Agora, quem desses produtores rurais já usou ou usa biológicos? Metade, pessoal, é isso? 40%, 50%, 60%, mais ou menos isso. Anderson, dá para dizer que o uso de biológicos hoje ele está popular no Brasil? Ou eu estou sendo muito entusiasmada, muito emocionada com o tema? Ele está popularizando. Popularizando. E, assim, uma das razões e um dos elementos que a gente sempre diz a respeito disso, Suelen, é que no passado recente, quando eu digo popularizando é consequência do profissionalizando. Este é um setor que passa por um rápido processo de profissionalização. E na profissionalização a gente começa a ver a segregação dos bons e das tecnologias que não são tão boas assim. Então, é um ciclo que eu digo virtuoso, que leva o agricultor a confiar, a entender e, consequentemente, a retroalimentar esse ciclo de popularizar o uso desses insumos.
E um dos elementos dessa popularização, eu acho, Antônio, a sinergia entre a indústria, quem está lá na ponta, no campo, com o produtor, com os engenheiros, passando essa tecnologia e esses benefícios, né? Como é que vocês têm feito esse trabalho de congregar todo mundo, toda a cadeia, para falar e levar para o produtor a importância dos biológicos? Eu acho que tudo passa por entender os problemas que o agricultor tem. A gente está sempre olhando para as dores que o agricultor tem e depois todo o projeto dentro da FMC ele nasce para tentar resolver um problema que o agricultor enfrenta no campo hoje, ou para uma coisa que talvez ele não tenha solução ainda, ou para algo incremental daquilo que ele tem atualmente, né? Então, a gente trabalha dessa forma e a gente tem alguns produtos hoje biológicos, tanto na linha de proteção de cultivo, quanto na linha de bioestimulação de planta, para resolver problemas grandes. Como foi comentado pelo Augusto, o ano passado, um dado da McKinsey, 1/3 da área de soja no mundo estava sob um déficit hídrico moderado a severo. Então, a gente tem um reporte da Nature de 2021, que a gente já estima que as perdas por estresse abiótico em agricultura hoje, elas são já, inclusive, maiores do que por estresse biótico. Eu estou me referindo a praga e doença. Então, a gente vê, sim, cada vez mais esse tipo de produto tendo um espaço, e é isso que faz a gente olhar para esse segmento, olhando que o produtor vai precisar cada vez mais desse tipo de tecnologia, e a gente está sempre olhando o que a gente pode ter para ele resolver essa dor que é grande. Então, a gente tem produtos para ajudar no arranque ali, no estabelecimento do cultivo de milho. Existe um dado, por exemplo, do Instituto de Agricultura de Precisão do Milho, que estuda muito plantabilidade em milho. Uma planta de milho que nasce até com mais de 24 horas, ela já perde 12% de produtividade. Se ela nasce com mais de 36 horas, ela perde 40% de produtividade. Então, a gente tem produtos para isso, para acelerar a germinação, para estabelecer um sistema radicular mais profundo, mais ramificado, e que ela tenha faça um uso mais eficiente de água. Por exemplo, a gente tem um produto biológico que, aplicado, torna a planta mais eficiente. A gente tem, esse é um dado de soja, vou dividir aqui com vocês. A gente tem um produto que até V4 na soja, uma planta de soja sem o produto consumiu 2,5 litros de água, e com esse produto ela consumiu 1,95 litros de água. Uma planta de soja até o estágio de V4. Então, qual é o valor que um produto desse tem para um produtor que está no Mato Grosso, plantando ali, a hora que a janela, o vazio sanitário termina, num clima ainda bastante instável naquele momento, um produto que possa ser utilizado para ajudar a planta a se estabelecer, a ter uma eficiência maior no uso da água, para um recurso que naquele momento ele é tão variável, né? Que é uma janela ali que a gente precisa plantar para fazer uma boa segunda safra, mas ainda que a gente não pode contar tanto assim com um clima que nos favoreça. Então, é sempre olhando para a necessidade do produtor. A gente tem vários lançamentos para fazer nos próximos anos. A gente está fazendo esse ano 2 lançamentos, e fizemos um ano passado, sempre olhando para os problemas que o produtor tem, como que a gente pode ajudá-los, e a FMC, como uma empresa que também tem um negócio de sintético, sempre olhando a integração dessas coisas. A gente não vê uma coisa substituindo a outra, a gente tem produtos que substituem, outros que a gente vê uma sinergia quando usados juntos, e a gente está olhando o que é melhor produtor. Se a gente acha que é uma recomendação em conjunto, a gente sempre estuda antes. Por ser uma empresa de sintético, a gente tem essa possibilidade de estudar essa associação antes mesmo, mas tem situações, por exemplo, igual alguns bionematicidas que a gente tem no portfólio, que a gente substitui o químico com vantagem. Agora, Zen, já que tem bastante produtor rural aqui, é uma dúvida que é muito recorrente, né? Todo mundo gosta de saber muito de bastidores, de estratégia. Você deu um spoiler para a gente das próximas gerações de biológicos, né? E o papel desses biológicos no tema sustentabilidade na agricultura brasileira. Como é que vocês entendem essas demandas? Existe um setor especializado dentro da Biotrop que ouve esses produtores? Como é que funciona essa gerência desses problemas que acabam se tornando soluções dentro das empresas? Deixa eu responder essa pergunta, começando pelo fato de que nós exageramos nas ferramentas químicas, sejam elas fertilizantes ou os agroquímicos. Nós passamos praticamente a intoxicar as plantas. Então, nós temos que entender hoje, eu, por exemplo, sou produtor de uva, eu vejo muito isso. Tem essa mentalidade exacerbada de usar químico, às vezes sem pensar e sem considerar outros fatores. Eu costumo dizer que, por um martelo, toda solução é um prego. Então, nós temos que sair um pouco desse paradigma e ver o biológico de uma maneira mais completa.
Nós temos que chegar muito ao produtor. E as empresas de biológico, e nós nos envaidecemos de ser puros biológicos, não fazemos outra coisa, nós temos que dar serviço. Você tem que botar a mão no bolso, contratar gente e botar essas pessoas no campo. Então, hoje, nós temos relativamente para o nosso tamanho, nós temos uma equipe de campo muito grande. E essa equipe que fica encarregada de olhar os problemas e trazer para a gente. O biológico, ele não tem como químico 1 ou 2 modos de ação, ele tem pelo menos 6 modos de ação diferenciado. E nós mesmos estamos trabalhando em 2 novos mecanismos. Um ligado muito fortemente à tolerância de estresse hídrico, isso interfere muito na fisiologia da planta, é um conjunto de 3 bactérias. Nós temos, por exemplo, uma bactéria que coloniza a planta, vai no cloroplasto, aumenta a capacidade fotossintética da planta. Em algumas circunstâncias, como o algodão, por exemplo, dias muito nublado, derruba as maçãs do bacheiro, né? Nós estamos avançando agora, era nitrogênio muito forte, bactéria que captura nitrogênio, agora estamos combinando bactéria de nitrogênio e solubilização de fósforo, o próximo que vem é NPK, está sendo lançado, e eu assim estou numa busca desesperada para nós trazermos o primeiro bioherbicida comercial. Temos 2 produtos com bom potencial de virar produto nos próximos 18, 24 meses, porque nós estamos aplicando muito herbicida, gente. De novo, eu insisto, nós estamos intoxicando a planta, nós estamos deixando aí 3, 4, 5 sacos de soja ou de milho por usar o excesso de químico. E às vezes sem pensar e sem ter um manejo. À medida que nós trouxermos a agricultura biológica e natural, regenerativa, com mais força, nós vamos ter capacidade de começar a baixar essa carga química, e aí nós vamos ter um benefício duplo, né? Que é plantas mais saudáveis, menos intoxicadas, muito mais produtivas, muito mais resiliente para o meio ambiente. Chegou uma pergunta direcionada para o Augusto, aqui a produção me mandou. Como podemos tentar reduzir os custos, mesmo com o aumento de aplicações para cigarrinha, por exemplo? Quais alternativas temos? Obviamente, se você faz menos aplicações, você tem aí, né, uma garantia de maior sustentabilidade, que é o tema do nosso painel. Legal, excelente pergunta, e ela passa por uma questão de que nós precisamos olhar com um olhar muito técnico para as questões. Então, é claro que a cigarrinha é um problema muito importante, muito latente, e ainda assim estamos dependentes, nesse caso, de aplicações ali, desde cedo, várias aplicações de inseticidas, junto com biológicos, mas a construção de médio e longo prazo que eu trouxe aqui, que não é algo que acontece do dia para a noite, falar, a partir de amanhã eu não vou mais utilizar defensivos químicos, isso não vai acontecer. Eu acho que isso é uma construção. O que nós podemos ter com anos de construção de um ambiente que favorece a vida, que se diminua substâncias agressivas à vida e que você incremente substâncias que favorecem a vida no solo, a vida no ambiente, os inimigos naturais. No futuro, você pode depender menos de aplicações de produtos químicos, aliado com as tecnologias biológicas de alta eficiência que vêm sido desenvolvidas. Então, uma construção de um ambiente menos doente é possível e é de médio e longo prazo, e tecnologias biológicas cada vez mais eficientes que estão sendo desenvolvidas. Esse conjunto, com muita técnica, vai nos dar um caminho para a substituição. Mas de curto prazo, em problemas tão desafiadores como esse, nós precisamos sim, e é muito importante a intervenção química. Guilherme, obrigada, Augusto. Eu queria que o Guilherme falasse um pouquinho agora sobre o posicionamento de marca da ICL em relação ao tema sustentabilidade hoje, que tem sido feito, como vocês têm chego nesse tema de maneira bastante assertiva. Perfeito. Sustentabilidade é algo que pauta todas as tomadas de decisão da companhia a nível Brasil e também a nível global. É algo trabalhado de forma muito séria por nós, que vai desde o desenvolvimento de tecnologias, trazendo aqui um exemplo prático para a cultura do milho, por exemplo, a linha Polyblend, que é um fertilizante de liberação gradual, e isso no sentido da pegada de carbono nos ajuda tanto na eficiência, né, do manejo do nitrogênio ao longo de todo o ciclo da cultura, mas também em ganhos operacionais, por exemplo. Além disso, a gente pensa na questão de aumentar a eficiência do uso dos nutrientes ao longo de todo o ciclo, através de tecnologias de nutrição foliar, fisiologia de plantas, enfim. Então,
Então, algo até para materializar aqui tudo que a gente faz em relação à sustentabilidade, né, é concretizado nas certificações. Né? Nós recebemos o selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura, que mostra, pelo 4º ano consecutivo, né, a gente foi a primeira empresa do segmento a conquistar esse selo e pelo 4º ano consecutivo a gente o recebe. Isso mostra que a gente segue uma série de padrões dentro da legislação e sustentabilidade faz parte disso. Além disso, o selo Ecovides também, que chancela ali que nós participamos das 5% empresas mais sustentáveis do mundo. Então, sustentabilidade é algo que, de fato, pauta os nossos negócios e nos preocupa bastante. Perfeito, Guilherme. Agora sim, a gente está com o tempo um pouquinho apertado. Quem tem perguntas? Vamos lá. Por gentileza, se identifique e direcione sua pergunta. Obrigada pela presença. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Ayrton Rossi, eu sou do Rio Grande do Sul, diretor da Sementes Rossi e também sou produtor agrícola. Gostei muito da palestra do Augusto Silva, em termos de condição da produtividade do milho. A gente foca muito na nossa propriedade a questão do aumento da produtividade tanto do milho como da soja, né? Tanto é que a gente está aqui para receber um prêmio por alta produtividade de milho. E gostaria de fazer uma pergunta para ele. Tudo que ele apresentou ali, a gente convive com situações de área irrigada e não irrigada. E a gente faz descompactação nas áreas, cada 4, 5 anos, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente está ali na região do Planalto Médio Gaúcho, perto de Passo Fundo ali. Então, eu lhe pergunto, essa questão de descompactação do solo, que a gente usa bastante, ela é necessário ou necessário em cima do que você está falando, em cima de enraizamento maior e cobertura do solo? É muito boa pergunta e realmente é uma decisão importante, né? Porque se nós não temos possibilidade da raiz descer, se tem um impedimento físico, dificilmente a gente vai conseguir ter uma alta produtividade. Então, o ambiente fica ali como se fosse uma hidroponia. Então, você pode aplicar bastante nutriente ali, ficar naquela camada, por um sistema ser irrigado, a água também não vai faltar, e consegue sim uma alta produtividade. O grande problema do revolvimento do solo é que você expõe todo aquele carbono e você perde boa parte do carbono do seu solo na camada que você mexeu. E o carbono do solo é a grande estrela do nosso negócio. Então, ele influencia os parâmetros químicos, físicos e biológicos. Então, a gente está numa sinuca de bico, né? Porque a gente precisa ter um solo descompactado, mas a gente também não quer mexer no solo para perder carbono, que é o que nós temos de mais valioso, também impacta o clima e etc. Então, essa é uma decisão complexa. Se for mexer no solo, se possível, já fazer toda uma correção em profundidade, depois plantar plantas de cobertura para que aquele ambiente fique bem estruturado e que possivelmente no futuro não tenha necessidade de novas intervenções, mas em alguns casos ela realmente vai ser necessária. Dependendo do nível de compactação, nós podemos utilizar plantas de cobertura para fazer essa descompactação. Se ela for muito severa, não consegue. Então, realmente é um grande desafio. Se for mexer, já vamos resolver vários problemas químicos ali, fazer uma calagem pesada e ter um manejo para, se possível, mexer o mínimo que nós conseguirmos, né? Temos mais alguma pergunta? Me autorizaram uma perguntinha a mais. Alguém se habilita? Na falta o pessoal está tímido. Vamos se soltar um pouquinho mais, gente? Vamos fazer pergunta? Na falta de mais uma pergunta para esse tema que é super importante, queria abrir uma rodada de 1 minuto para cada painelista, para as suas considerações finais. Anderson, por gentileza, puxa o carro. De forma muito rápida, gente. Toda essa discussão aqui, eu digo que é um tema de evolução. A agricultura de hoje é muito diferente de 5 anos atrás, totalmente diferente de 10 anos atrás, e os próximos 5 anos não serão diferentes. Eu digo, se a gente olhar uma história de 30, 40 anos, quando o Brasil deixa de ser importador e se torna exportador de alimentos líquido, a gente teve saltos tecnológicos. Na década de 70, intensificação do uso do fertilizante químico, intensificação do uso da semente híbrida, melhoria de genética, depois biotecnologia com transgenia, agora biotecnologia com biológicos, nutrição e fisiológico, ou seja, a digitalização do campo, são saltos evolutivos constantes e contínuos. E daqui a 5 anos, quando a gente estiver sentado num palco parecido com esse, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, lá em 2023 a gente teve um salto brutal, mas um salto brutal na casinha de tijolo dos 3 porquinhos da história do Augusto, construído tijolo a tijolo.
Antônio Soares, gerente de biológicos da FMC, suas considerações finais, por gentileza. Eu acho que a FMC tem um compromisso de continuar trazendo solução para o agricultor no Brasil, passa também pelo nosso portfólio de biológicos, a gente está dando bastante investimento nisso, nós temos um centro lá na Europa com mais de 40 pessoas pensando nisso, nós temos a nossa estação aqui no Brasil com mais um time pensando nisso, a gente tem vários produtos para lançar nos próximos anos. Então, a gente acredita, sim, que essas ferramentas vão ser cada vez mais importantes, integradas com práticas culturais, com os produtos sintéticos, para que o agricultor possa lidar com os desafios que vão ser cada vez mais difíceis. Eu gosto de brincar que os problemas fáceis já foram resolvidos, né? Restaram para nós que estamos aqui só os difíceis. Então, não faz muito tempo assim, antes, nós éramos agrônomos de compêndio, né? A gente comprava um compêndio a cada X anos para consultar o que a gente fazia, deveria fazer diante de algumas situações, e se a gente pensar que isso não era tanto tempo atrás assim, é impossível a gente resolver os problemas que a agricultura tem, se a gente não tiver uma visão holística, integrada das coisas, e passa pelo uso, adoção de várias ferramentas. Acho que por isso que o Augusto foi muito feliz na colocação dele, na apresentação dele. Existe o que a gente gosta de falar de gross tuning e fine tuning, é um ajuste grosso e um fino, e esse grosso começa pelo sistema, começa por fazer a gestão do carbono do sistema, aumentar input, diversificar a fonte de carbono, reduzir as perdas, equilibra o teu sistema, adota as ferramentas biológicas, não é nenhuma nem outra coisa que vai resolver, e vai continuar sendo bastante importante a integração de todas as ferramentas, incluindo a sintética. Então, só fortalecer aqui o compromisso nosso, a gente está olhando para um futuro brilhante nessa área, entusiasmados lá com as coisas que a gente vê que vai vir pela frente, aí, tamanha velocidade que o conhecimento evolui nessa área. Antônio Zen, CEO da Biotrop. Isso. Nós temos o privilégio de estarmos de corpo presente no nascimento de uma nova indústria, que é a indústria de biológico. Isso vai crescer e vai crescer muito. Uma vez dito isso, a indústria de biológico tem a obrigação de investir pesadamente, trazer produtos com consistência, com qualidade e principalmente com claro custo-benefício ao produtor. A indústria de biológico não depende de insumos de fora do Brasil, não depende de taxa de câmbio, não depende de preço de petróleo, não depende de conflitos mundiais. Bom, de certa maneira sim, mas não diretamente, e não depende da logística internacional. Nós temos todos os ingredientes, todos os componentes para fazer algo totalmente nacionalizado e reverter, como eu disse, exportar. Então, nós temos essa oportunidade única, nós estamos acreditando demais, investindo demais e trazendo as novas gerações de produto. Vocês vão ver coisas extraordinárias chegando. Nós temos muita coisa na nossa cozinha e está pronto para sair, tá bem? Muito obrigado. Obrigada, Zen. Augusto, por gentileza, a palavra é sua. Nós, do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, acreditamos que o caminho seguro para o desenvolvimento do Brasil, para colocar assim o Brasil como líder do novo mundo, é a agricultura sustentável. Através dela, nós temos a possibilidade de limpar o clima mundial, nós temos a possibilidade de melhorar a rentabilidade do produtor rural, nós temos a possibilidade de produzir alimentos mais saudáveis e mais alimentos. Nós temos a possibilidade de ficarmos ainda mais resilientes e menos dependentes do clima. Esse é o nosso propósito, é nisso que nós acreditamos. E esse é um propósito muito bom para se lutar. Então, convido todos vocês a estarem juntos com essa causa nossa, com o IBA, e nós vamos seguir muito fortes, potencializando qualquer iniciativa que caminhe nesse caminho, que nós acreditamos que é o caminho seguro, que vai colocar o Brasil onde ele merece. Obrigada. Guilherme Medeiros, Crop Manager da ICL. Bom, eu acredito que a gente tem uma grande responsabilidade, uma nobre missão, já pegando um gancho aqui do primeiro painel, de comunicar de que forma que a gente trabalha a sustentabilidade no agro brasileiro. E isso é uma missão nossa, em conjunto, de todos que estão presentes aqui nessa sala. Então, eu acredito que nós precisamos, de fato, levar essa mensagem, principalmente para o público das grandes cidades, dos grandes centros, de fora do Brasil, de que é possível produzir muito e de forma sustentável, como Augusto falou, sem derrubar uma árvore sequer. E nós, como empresa, estamos comprometidos com isso.
Então, contem com todo o nosso empenho e fica o convite para que estejamos juntos nessa nobre missão. Obrigada, Guilherme. Queria pedir uma salva de palmas para esses painelistas que arrasaram, falaram em tão pouco tempo sobre um tema muito importante